Olá, meus amigos, é um prazer estar com vocês para mais um podcast Carreiras Trabalhistas comigo, Henrique Correia. E hoje nós vamos tratar de um tema do nosso dia a dia, um tema do momento, que é uma novidade que a reforma trabalhista trouxe, que é o contrato intermitente, o trabalho intermitente. Essa nova figura, pessoal, que surgiu com a reforma trabalhista, ela suscita muitas dúvidas, ela está sendo implementada no nosso dia a dia por empresas e já corresponde a um aumento do número de carteiras de trabalho, que eu não sei se é real, porque o trabalhador ele passa a ser empregado, mas muitas vezes ele não é remunerado, ele não é convocado, como nós vamos ver nesses 5 minutos de áudio. Eu queria agradecer a presença aqui, hoje num podcast diferente, de 2 leitores, alunos, que me mandaram perguntas para que eu pudesse conversar aqui sobre o contrato intermitente. Eu vou colocar as perguntinhas que eles enviaram. É o Danilo, do Distrito Federal. Danilo, muito obrigado pela participação aí, excelente questionamento. E a Laís, de São José do Rio Preto, advogada no interior de São Paulo. Laís, muito obrigado. Pessoal, vou colocar as 2 perguntinhas e depois a gente conversa sobre esses questionamentos e as características básicas desse novo contrato de trabalho. Professor Henrique Correia, tudo bem? Aqui é o Danilo, do Distrito Federal, Brasília, e eu tenho uma dúvida sobre o contrato de trabalho intermitente. O contrato de trabalho intermitente, ele é uma exceção à comutatividade do contrato de trabalho comum? Porque no contrato de trabalho comutativo as partes podem antever as prestações e contraprestações, as vantagens e desvantagens. E o trabalhador intermitente, ele não tem certeza de quantas horas de serviço ele vai prestar naquele mês, nem quanto ele vai receber durante aquele mês. Então seria uma exceção? Seria o contrato de trabalho intermitente talvez um contrato aleatório? Enfim, obrigado aí e até mais. Professor Henrique, bom dia. Eu sou Laís, advogada em São José do Rio Preto, interior de São Paulo, e eu gostaria de saber sobre o contrato intermitente, como se dá a sua implementação e se um contrato convencional pode ser alterado sem que seja a alteração considerada lesiva e assim não permitida. Obrigada, um abraço. Bom, muito bem. Antes de responder as 2 perguntinhas, só lembrando que o contrato ou trabalho intermitente é um novo tipo criado pela reforma que compreende a alternância entre períodos de prestação de serviço e períodos de inatividade. Isso surgiu, o início aí foi com as redes de fast food, mesmo antes da reforma trabalhista, queriam convocar alguns empregados para o trabalho em alguns dias da semana. Finais de semana, por exemplo, o McDonald's queria contratar alguns empregados. O Habib's queria só na quarta-feira à noite e assim por diante. O que a reforma fez? Ela deu a possibilidade do contrato intermitente para todo e qualquer empregado, de qualquer setor. Assim que foi aprovada a reforma, durante ali o finalzinho do trâmite, os aeronautas conseguiram que fosse uma exceção. Então, pode todo e qualquer empregado, menos aeronautas, em razão das peculiaridades desta atividade. Tudo bem? Bom, a característica básica do contrato intermitente é a imprevisibilidade. Lembre-se dessa palavrinha. Porque veja, ele é contratado como empregado da empresa, por exemplo, do Bob's, mas o Bob's, a empresa, poderá convocá-lo ou não para o trabalho. Então, a decisão da convocação fica só por conta do empregador. E aí está a imprevisibilidade. Chega no final do mês, o empregado não sabe se vai ganhar, quanto vai ganhar, porque ele não sabe se vai ser ou não convocado. Tudo bem? Eu vou falar de um pontinho, pessoal, um pouco mais técnico, vou tentar da forma mais didática possível. Então, se você não é da área jurídica, nós falamos muito da classificação do contrato de trabalho. O que é isso, Henrique? A regra é que o empregado seja contratado por prazo indeterminado. Indeterminado quer dizer o seguinte, ele contrata sem a data do fim, tanto é que há necessidade do aviso prévio de uma das partes para colocar fim ao contrato. Então a regra é o contrato
por prazo indeterminado. Excepcionalmente, a CLT prevê os contratos por prazo determinado ou contratos a termo, com início e fim, como o contrato de safra, o contrato de experiência, né, de 90 dias. Então as partes já sabem do início e do fim. Nesses casos não há necessidade do aviso prévio, não há multa de 40% do FGTS, porque não há dispensa sem motivação, né? E vem o contrato intermitente, que nós estamos tratando aqui hoje, para uma nova classificação do contrato. Ele sai desse binômio prazo determinado ou indeterminado, né? Veja, o empregado que é contratado da forma intermitente, o contrato é por prazo indeterminado, não tem fim. Entretanto, o seu trabalho é por prazo determinado. Ele é contratado para trabalhar no sábado. Então ele quebra essa característica clássica, indeterminado e determinado. Ele tem as duas características, tá bom? Bom, a regulamentação, se você tiver curiosidade de ver, e eu deixei tudo isso que eu estou falando aqui no meu site, www.henriquecorreia.com.br. Então, tudo que eu falei aqui está escrito lá, se depois você quiser ler. A regulamentação está no artigo 452A da CLT. Né? O contrato precisa ser feito por escrito, deixar claro o valor da hora, não poderá ser inferior ao salário mínimo, lógico, vai pagar salário mínimo dia, né? Divide ali para ver quanto dá, ou piso da categoria. Lembre-se que o empregador não está obrigado a convocar o empregado, né? Então é aí que surge a dúvida. Ele fica 2 meses sem convocá-lo, tá certo? Tá tudo certo. Ele pode convocar por 2 meses seguidos, então é imprevisível, tá? Por exemplo, se ele convocar todos os dias, isso desconfigura o contrato intermitente, né? Então são dúvidas que surgem. Procedimento da convocação, pessoal, é o seguinte: precisa enviar a convocação por qualquer meio ao trabalhador. A Maria, por exemplo. Maria, você quer trabalhar no sábado? Você quer trabalhar na segunda-feira? Ela tem 3 dias para responder, né? E aí, se ela não responder, se for silente, quer dizer que ela não quer ir. Tudo bem? O silêncio presume a recusa. Se ela se comprometer, no caso a Maria aqui do nosso exemplo, se ela se comprometer a ir trabalhar e não for, o contrato intermitente traz uma multa inédita, nunca prevista antes na legislação trabalhista. A Maria fala que vai, se ela não for, ela tem que pagar 50% da remuneração que ela receberia naquele dia. Por outro lado, se ela se compromete a ir, vai, e o empregador descumpre e fala: olha, Maria, eu não preciso de você hoje mais, a multa vai para o empregador. Então essa multa, pessoal, é inédita no direito do trabalho, tá bom? Algumas dúvidas, além do Danilo, do Distrito Federal, e da Laís, surgem, por exemplo, no contrato intermitente, por exemplo, lá no BOBS tem 30 trabalhadores intermitentes. Esse número é computado para fins de cotas de aprendizes. Nós sabemos que a cota de 5% e 15% do número de empregados tem que ser composto por aprendizes, de acordo com, né, o número de empregados daquele estabelecimento. Aprendizes entram na cota para contagem, aprendizes os contratos intermitentes entram na contagem para PCD, pessoa com deficiência. Então são dúvidas que surgem, né? Como a dúvida do Danilo, que é muito interessante. Ele fala assim: o contrato de trabalho intermitente é uma exceção à comutatividade do contrato de trabalho comum. Em um contrato comum, as partes podem antever as prestações e contraprestações. E o trabalho intermitente não tem a certeza de quantas horas. Muito bem, realmente o contrato de trabalho intermitente, Danilo, obrigado novamente aí pela perguntinha, suscita diversos questionamentos, né? Inclusive quanto à classificação contratual. O contrato aleatório, né, entrando um pouquinho no direito civil aqui, envolve um